Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem aí? Podem me dar um ok? Só aguardar aqui o Felipe Adalha entrar para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo? Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo bem, e você? Estou te ouvindo bem também. Então, Eu posso colocar vamos de lado, começar aqui. eu posso colocar de lado assim É, ou não, né? assim o pessoal vai ficar te enxergando de lado. Então melhor não, né? Eu acho que é melhor não. Tá bom, deixa eu ver se eu arranjo aqui então. Arrumo. Ficar melhor. Acho que deu, né? Aí, agora sim. Agora ficou bom. Show. Então vamos dar Seu início nome? aqui à nossa introdução. Eu sou Tá o bom. Arthur, Arthur, tá prazer. certo? Então, já me apresentando também, boa tarde a todos. Então, pessoal, eu sou o Arthur aqui da equipe de produtos e alocação da Blue Trade. E aí a gente vai trazer hoje para vocês mais uma live com uma gestora bastante conhecida no mercado, para falar um pouco sobre os impactos do coronavírus no mercado financeiro e qual foi a forma como eles se posicionaram. A nossa live de hoje é com o Felipe da Dália, tá? Então eu queria te convidar de imediato para já seguir tanto o Instagram da Blue Trade quanto da Dália. A Dália tem postado diversos conteúdos muito legais também. A gente vai fazer novas lives ao longo das próximas semanas com demais gestoras. Então, seguindo o nosso Instagram, você vai ser avisado, tá certo? Então, Felipe, primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente para falar um pouco com os nossos clientes. E eu queria que você se apresentasse rapidinho, falasse um pouco da Dália para quem ainda não conhece, para que depois a gente possa começar o nosso bate-papo. Pois não, obrigado, Arthur. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de apresentar a Dália, um pouquinho de como a gente pensa, das nossas estratégias para os seus clientes, para todo mundo entender um pouco melhor como é que a gente gere o nosso fundo. Eu sou Felipe Leal, sou parte da equipe de gestão da Dália Capital, uma gestora nova que abriu as portas em 2018, mas com um time bastante experiente, todo mundo da equipe de gestão com mais de 20 anos de casa. Tem o carro-chefe, que é um fundo multimercado focado em ações, que também faz operações de renda fixa e América Latina, mas mais para frente a gente pode falar um pouquinho mais sobre esses detalhes. E é isso. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Eu acho que é interessante a gente ressaltar, né, Felipe, que por mais que a Dália seja uma gestora com uma história ainda curta em relação a tempo, a maior parte das pessoas da equipe de gestão trabalhava junto já há bastante tempo, né? Isso, para dar um pouquinho do histórico, né? Da equipe de gestão, temos 6 sócios que trabalhávamos juntos na parte de análise de investimentos em renda variável e renda fixa no Bank of America Merrill Lynch. Trabalhamos juntos de 10 a 15 anos. E quando a gente se juntou em fim de 17, cada um já tinha perseguido novos caminhos, decidimos montar a gestora pelo momento favorável de Brasil que a gente enxergava, de juros baixos por muito tempo e o momento bom para a Bolsa que a gente vislumbrava. E a gente, na época, se juntou, por sorte, com o José Rocha, que também tem longa experiência como cogestor de fundos de renda variável, e ele também estava buscando um novo projeto na época. Tínhamos cabeças muito parecidas do produto, do que de estratégia, e deu muito certo. A gente se juntou e colocou esse novo projeto de pé em 2018 e temos tido bastante sucesso até agora. Legal. Então, assim, para começar o nosso bate-papo realmente, eu queria que você passasse para a gente um pouco de como que que a equipe da Dália pensou por toda essa crise causada pelo coronavírus,
A Dália teve uma ótima performance dos fundos mais voltado ao investimento em ações. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente de qual foi a cabeça de vocês. Perfeito, vamos lá. Antes de mais nada, né, eu só gostaria de falar que é difícil falar de economia e investimento quando a gente está num ambiente onde tem pessoas sofrendo, né? Mas, como gestores, a gente tem o dever fiduciário junto aos nossos cotistas, aos nossos investidores, que confiam parte da sua poupança conosco, para a gente tentar explicar e racionalizar como a gente está pensando no momento, né? Mas tendo falado isso, eu acho que o primeiro ponto é que não adianta falar muito de economia e mercado sem antes falar da questão de saúde, né? Que é o principal tema que estamos enfrentando hoje. E o principal aspecto que está afetando a vida de nós todos é a questão da quarentena, né? Por que os governos, né, fazem quarentena? O principal aspecto é que é para preservar o sistema de saúde, né? Para não ter uma corrida aos hospitais e sobrecarregar o sistema e tentar ter leitos suficientes e médicos suficientes para atender aqueles que necessitam quando chegam. Então, com a quarentena você reduz essa corrida, achata a curva, como eles dizem, né? E o importante disso é que os governos, né, em geral, estão comprando tempo. Comprando tempo para 3 coisas principais. Primeira, para construir mais leitos, né? A gente viu aí vários exemplos, né? Aqui em São Paulo, o Anhembi, o Pacaembu, agora são hospitais, né? Então, com isso eles conseguem aumentar o número de leitos, primeiro. O segundo aspecto é ganhar tempo para tentar achar um remédio ou um protocolo de tratamento que ajude a reduzir o sofrimento das pessoas que estão passando pelo vírus, né? Pela contaminação. Isso pode, lógico, isso demanda tempo, né? Tem vários testes, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada remédio é um remédio, cada estágio da doença é um estágio. Então, isso tem todo um processo que leva tempo. Então, quando você ganha tempo, tem mais oportunidade de ir testando e achando soluções que reduzam o sofrimento e também reduzam o número de pessoas que desenvolvem a doença mais grave e necessitem de UTI, mais leitos mais adiante. E o terceiro aspecto é a questão dos testes, né? Principalmente o teste rápido, que já tem aí várias empresas que estão desenvolvendo. Lógico que primeiro esses testes vão ser direcionados para aquelas pessoas que estão contaminadas, que precisam mais, ou aqueles trabalhadores que estão na linha de frente, né? Seja médicos, policiais, bombeiros, né? O pessoal da saúde, mas eventualmente isso vai ser difundido e chegar a mais da população. E isso é muito importante, porque é uma ferramenta, um instrumento que pode ajudar no processo de normalização das nossas vidas, né? Porque imagina, se você tiver um teste rápido disponível, você tem uma empresa, sei lá, que tenha 100 funcionários, você tem um teste rápido que em 15 minutos você já sabe o resultado, você pode testar todo mundo toda semana ou de tanto e tanto em tempo, e se 2 aparecem lá como constam que estão contaminadas, mesmo sem sintomas, você pode separar essas 2, deixar essas 2 paradas em quarentena e de resto continuar a vida. Então é uma ferramenta que permite a gente voltar à normalidade ao longo do tempo. Então, isso aí não é uma grande novidade isso que eu estou falando, mas são 3 aspectos que a gente está acompanhando, monitorando muito de perto, não só aqui, como lá fora também, principalmente nos Estados Unidos, até porque a gente está um pouquinho defasado em relação a esses países, né? A gente teve, digamos, a sorte de ter começado o processo de contaminação um pouco depois desses países. Então a gente pode aprender com o que está acontecendo lá e ver o que aconteceu lá, e a gente sabe que algumas semanas depois a gente pode estar passando pela mesma coisa aqui. Então, antes da gente poder falar de economia e mercado, a gente tem que ver essa questão da saúde melhorando. Então esse é o principal aspecto que estamos acompanhando no momento, e acho que quando tiver mais clareza, o mercado vai reagir antes do que a economia. Ele vai se adiantar a essa melhora, então por isso que é muito importante estar olhando isso daí. Bom, o Dália Total Return, como eu disse, né, ele é um fundo multimercado focado em ações, mas que também faz América Latina e renda fixa.
Então, o núcleo do produto são ações. Só que a gente faz várias operações ao redor disso, com NTNB, juros, dólar, ouro, que ajuda a gente a compor a nossa carteira e ajuda a gente a sobreviver períodos como a gente passou agora. Então, talvez para explicar um pouco, acho que o mais interessante é falar mais ou menos o que a gente fez aí nesse último mês, como que a gente pensou e como a gente atuou, né? A gente, na semana do carnaval lá, a gente percebeu que, bom, tinha começado o corona lá no começo do ano, na China, parece que tinha diminuído, e aí, de repente, ali por volta do carnaval, principalmente quando os dados da Itália começaram a vir preocupantes, a gente viu que o negócio podia ser preocupante. Então, nesse momento, a gente agiu para reduzir significativamente o risco do fundo. E a gente fez isso vendendo uma parte da nossa posição de ações e comprou mais dólar e ouro, ou seja, aumentando as proteções que a gente tem na nossa carteira, que a gente sempre carrega, mas em momentos de incerteza a gente aproveita para aumentar, né, quando a gente vê esses problemas. E na parte de ações a gente foi ali focando, diminuiu em geral, mas focou bastante, principalmente naquelas empresas que talvez estivessem mais expostas, ou seja, empresas muito endividadas, empresas com dívida em dólar, empresas que talvez tivessem mais exposição à quarentena, sei lá, uma empresa aérea, sei lá, uma shopping, esse tipo de coisa que no curto prazo ia sofrer com essa questão de quarentena. Isso ajudou a gente a navegar um pouco melhor esse momento turbulento, como você mencionou anteriormente. A gente acabou caindo bem menos do que a Bolsa, caiu, mas conseguiu cair bem menos do que a Bolsa, né? Então, em momentos como esse, de aumento de risco e de incerteza, a primeira coisa que a gente pensa lá é na questão da preservação de capital, né? Então, o que a gente fez primeiro, vai estar mais turbulento, mais volátil, vamos abaixar as velas, vamos dar uma encolhida aqui e preservar o capital, né? Primeiro, vamos cuidar da defesa antes de pensar em atacar, é o mais importante, né? Então a gente foi nesse movimento e aí, acompanhando o mercado, também chegou um momento que a gente achou que a reação dos preços, principalmente na Bolsa, tinha sido exagerada demais. Né? Lógico que é difícil cravar quanto que vai ser o impacto, muito disso depende do qual vai ser o prazo da quarentena, por quanto tempo, esse tipo de coisa. Mas se a gente pensar que, né, o valor de uma empresa, a gente pode olhar ele ao longo dos próximos 10, 15 anos, quanto que destrói do valor de uma empresa ela ficar parada 3 meses? Né? Frente ao que a gente viu no movimento do preço das ações, a gente acha que estava muito exagerado. Então, no final de março, lá na semana entre 23 e 27 de março, a gente começou a seletivamente comprar de novo ações e aumentar o risco do fundo mais para um nível neutro. Então, a gente estava lá no começo do ano, um nível de risco mais elevado, baixou ele muito com as velas lá no carnaval, e ali no fim de março foi para neutro, e agora no começo de abril a gente acabou subindo mais um pouquinho também. E sempre ali focando naquelas empresas, inicialmente, que a gente chama aquelas empresas campeãs, as líderes dos seus segmentos, balanços fortes, com gestões boas, que eu acho que vão sair mais competitivas e vão ganhar espaço em relação a players menores nesse momento. Então, é isso que a gente fez, né? O importante lembrar é que, né, essa crise acontece e a importância de você ter uma estratégia diversificada para enfrentar esses momentos de turbulência, né? Não dá para sempre acertar qual que vai ser o cavalo que vai andar mais e apostar todas as fichas. Está sempre aí, né? A gente vê, olha, 2016 teve desvalorização na China, teve Brexit, teve a eleição do Trump. Aí, em 2017, teve lá as fitas do Temer, do Joesley lá, que deu uma chacoalhada no mercado.
2018 teve greve dos caminhoneiros, teve eleições aqui no Brasil, que também é um momento de incerteza. E o ano passado teve muito barulho sobre a guerra comercial na China, né? Então, sempre tem, lógico, que a magnitude agora do problema é muito maior, né? É muito mais grave, mas é sempre importante você ter um portfólio que consiga sobreviver a esses momentos de turbulência. Então essa foi mais ou menos a nossa atuação. A gente acha que, né, como gestor, a gente está sempre ali olhando o médio e longo prazo, mas também cuidando aqui do que está acontecendo no curto prazo para não ser atropelado por alguma coisa que está acontecendo agora. Mas a gente continua bastante construtivo para o médio e longo prazo, né? Depois a gente pode falar sobre o que a gente, né, alguns dos temas que a gente sempre teve desde o início do fundo, o tema dos juros baixos, o tema de estar comprado em dólar, esse tipo de coisa, a gente pode entrar e discutir isso mais para frente, se você quiser, mas a gente está com uma visão bastante favorável, positiva para o médio e longo prazo. Pensando aqui, né, se a gente olha o nível da Bolsa, agora, se a gente olha a Bolsa em termos reais, né, ajustada por inflação, a gente está com a Bolsa em níveis de 2005, né, isso aí antes do boom de commodities que a gente viu. A gente está num nível abaixo do que foi a grande crise financeira lá de 2008, do subprime dos Estados Unidos. A gente está abaixo do nível que teve lá em 2017, no Joesley Day, nas fitas do Temer lá. A gente só não está abaixo de 2016, onde o país estava prestes a quebrar, né? Mas, então, só que, na nossa visão, o país não é o mesmo, né? Do que ele era naquela época. Parece até que a gente retrocedeu e não fez as reformas da Previdência e trabalhista. Parece que a política econômica não mudou completamente para uma política mais pragmática, liberal, e que teve um forte ajuste de contas, né, públicas, com várias reformas, né, que visam isso, né, estruturais, inclusive. Então a gente acha que o Movimento Brasil ele estava mais bem preparado dessa vez do que a última, do que as outras, né? Um país que, né, uma população que apoia as reformas, está disposta a fazer sacrifícios para um bem maior, assim, da população, onde tem um pragmatismo maior nas políticas sobre a demagogia, e um país que está se beneficiando pelos juros menores, com menor intervenção do governo na economia e mais espaço para os empreendedores fazerem a diferença. Então, acho que isso é uma diferença importante. Então, por isso que a gente achou que os preços tinham sofrido demais e é um momento de buscar algumas oportunidades. Olhando, talvez, mais médio, longo prazo, tem alguns aspectos que a gente acha algumas conclusões que a gente tira, né? Primeiro é que os juros vão cair ainda mais. A gente já está vendo isso no resto do mundo e a gente acha que no Brasil também. Não tem pressão inflacionária e o mundo inteiro está reduzindo juros. Lembrando que, né, a economia é um pouco de um jogo relativo, né? Se você está parado e o mundo inteiro abaixou os juros, em termos relativos você ficou com juros mais altos. Então, a gente acha que em maio agora, começo de maio, na próxima reunião, o Copom vai ter queda de juros. E a gente acha que esse juros vai permanecer baixo. Já era nosso tema antes e continua sendo agora, que ele continua mais baixo por mais tempo. O outro aspecto é que a gente acha que o dólar vai continuar a subir, né? De novo, a gente vê, com esses juros mais baixos no Brasil, depois a gente pode conversar de novo, por que teve essa mudança estrutural, né, de juros altos para juros mais baixos. Mas muito do fluxo especulativo de dinheiro estrangeiro que vinha para o Brasil para se aproveitar desses juros não vem mais, né? E, então isso é uma pressão altista para o dólar, né? Então a gente gosta de falar lá que o maior produto de exportação do Brasil dos últimos 30 anos não foi nem soja nem minério de ferro, era juros real, né? O pessoal vinha aqui, juros zero lá fora, vinha aqui e ficava nos juros aqui. Então, isso acabou. E também tem um aspecto do juros forte, do dólar forte no resto do mundo. Não é só que o real está se desvalorizando contra o dólar. Todas as moedas, se você olhar bem, estão se desvalorizando. Em momentos de crise tem esse certo
movimento para o dólar, né? Então, eu acho que isso está acontecendo e vai continuar. O terceiro aspecto é que a gente acha que os Estados Unidos vai sair mais rápido dessa crise do que o resto do mundo. Nos surpreendeu bastante a magnitude da resposta do governo e a velocidade da resposta do governo aos problemas, né? A quantidade de estímulo e a redução de juros que a gente viu aconteceu muito rápido, muito forte e muito antes do que nos outros países. E eu acho que é semelhante ao que a gente viu em 2008, né? A gente viu eles reagirem antes e a economia deles recuperou antes do que da Europa, de outros países. Então, isso é uma tendência que a gente acredita. Outro aspecto, eu já mencionei brevemente, que a gente acha que as empresas líderes vão sair mais vencedoras, vão ficar mais líderes ainda saindo desse processo. As grandes empresas que têm mais fôlego para aguentar esse período de quarentena, enquanto aquelas empresas médias e pequenas sofrem muito mais. Empresas grandes também têm acesso a crédito mais barato, têm balanços mais fortes, então acho que elas vão capturar market share, vão eventualmente consolidar players menores, e geralmente essas empresas grandes e fortes são aquelas empresas que estão na bolsa, né? Então, por isso que a gente acha que tem ali, um cenário para elas de menor competição para frente e de oportunidades olhando. E o outro aspecto a gente acha que também é parte da nossa proteção, a gente acha que o ouro também pode subir muito mais nesse período de grande estímulo de fiscal em todos os países do mundo. É um ativo que pode ganhar relevância aí para os investidores. Então, em geral, essa daí foi a nossa cabeça e o que a gente está pensando para frente. Legal. Felipe, a gente vê, querendo ou não, diversas gestoras, especialistas, estrategistas se comunicando com o mercado hoje, dizendo, olha, a gente enxerga realmente boas oportunidades. E aí foi o caso da Dália também, que está estruturalmente otimista com o Brasil. A questão é que, como uma economia emergente, a gente tem mais riscos do que países desenvolvidos. Então, por exemplo, depois de passada toda essa crise, que a gente nem sabe ao certo quando que vai passar, a gente lida com um problema ali de médio prazo, que é, isso tudo que o governo está dando, e ele tem que dar realmente um momento igual a esse. Qual que vai ser o real impacto disso? E a gente vê uma população mais engajada, pedindo mudanças, pedindo reformas, mas a gente sabe que isso é diferente de as reformas acontecerem. Por exemplo, se a gente cria-se um caos no Congresso, como a gente começa a ver que tem se criado, aquela situação Mandetta, Bolsonaro, Rodrigo Maia, Alcolumbre, de que forma que tudo isso afeta, por exemplo, o ambiente político, que o ambiente político ele se transmite no médio prazo para o ambiente de investimentos, de mercado financeiro. Como que a Dália está lidando com esse potencial risco? Perfeito. Bom, primeiro na questão fiscal, né? Realmente está tendo uma expansão fiscal, eu acho que tem que ter mesmo, né? As pessoas estão com dificuldades, empresas com dificuldades, pessoas sem o seu ganha-pão, então é uma medida emergencial para uma situação emergencial. E isso não está acontecendo só no Brasil, como no mundo todo, né? A gente tem visto aí o mundo todo gastos na casa de, 10% do PIB de fiscal lá nos Estados Unidos, Europa. Se você olhar, o estímulo fiscal que está sendo agora é maior do que foi dado lá na época da Segunda Guerra Mundial, né? Então é realmente uma enxurrada, e aqui também está acontecendo. Eu acho que aqui, até agora, pelo que a gente observou, o estímulo não foi tão grande assim, boa parte do que aconteceu são adiantamentos, né, efetivamente, não necessariamente gastos. Então, os números de total que a gente viu de 7% a 10% do PIB, o que tem sido efetivamente novos gastos, algo como 2% a 4%. Então, até em termos relativos, talvez não esteja tão mal em relação ao resto do país. Mas, realmente, é algo a acompanhar. A gente acha que é um desvio temporal, é um problema temporal. A crise do vírus, ele tem começo, meio e fim. Durante esse período tem que tomar essas medidas emergenciais, e depois a gente acha que
retomaremos o trilho do que a gente estava buscando anteriormente. Lógico, se virar, não, agora vamos aproveitar isso aqui para continuar gastando, aí sim, mas a gente não enxerga nenhum sinal de que mudou estruturalmente a visão de longo prazo de política econômica que a equipe busca, né? Lógico, também tem outras questões aí que surgem com isso, né? E o risco de inflação que surge com isso lá fora. É curioso, é interessante porque é uma discussão que a gente escuta desde 2008, né? Quando teve os estímulos lá atrás, que ia ter muita inflação e tal, e acabou não vendo, né? Tem muitas explicações aí porque seria isso, né? Eu acho que tem... a gente pode falar de tecnologia, sendo uma delas, né? Tem várias coisas que a gente utiliza que são deflacionárias, né? Para você, seja um e-commerce da vida, aí um Mercado Livre, um Magazine Luiza que você compra pelo celular ali, pela internet, você sempre acha o preço mais barato, seja aqui o Instagram ou esses teleconference que não precisa que a gente viaje para encontrar com nossos clientes. Então isso é um aspecto estrutural. O outro também é a questão da demografia, que é muito relevante. Países que têm populações mais envelhecidas tem uma pressão mais deflacionária, porque a população mais idosa gasta menos, consome menos, né? Então, se você tem esse movimento de envelhecimento da pirâmide, até a razão de várias das questões das reformas de previdência que a gente vê ao redor do mundo, tem um impacto deflacionário. Então, tem várias razões aí que o pessoal comenta, e também vale lembrar que a gente está num ambiente de um desemprego aí altíssimo, né? No Brasil, e a gente viu os números agora de desemprego que estão surgindo lá nos Estados Unidos, também subiu bem, então tem um espaço ali, uma folga para não ter essa pressão inflacionária tão rapidamente na nossa visão. Por outro lado, você mencionou nessa questão das reformas, lógico que seria melhor se tudo fluísse muito mais suavemente, calma, mas a gente tem uma visão lá que muito do que está acontecendo não é atribuível a uma pessoa ou outra, ou partido um ou outro, ou um poder ou a outro. Muitas das reformas que estão acontecendo são por demandas da sociedade mesmo, e os políticos novos que entrem, os que já estavam lá e entendem a demanda da sociedade e acabam aprovando, né? O grande exemplo é a reforma da Previdência, né? Se a gente estivesse fazendo essa live 4 anos atrás e ninguém ia acreditar que isso era possível, né? Era um tabu, e tem outras coisas, privatizações, tem várias outras discussões que acontecem e estão acontecendo. A gente acha que isso realmente é uma demanda da sociedade e isso continuará após essa fase e aos trancos e barrancos vai, né? Numa democracia tem esse processo de discussão, de busca por protagonismo, de visões diferentes, é parte do processo, né? Então, a gente não se preocupa tanto com esse aspecto. Tudo que aconteceu agora foi com bastante turbulência também, né? E eu acho que será assim também para frente. Lógico que seria melhor se tudo fluísse mais suavemente, tranquilamente, mas acho que faz parte. E por último também essa questão de aperto, da questão fiscal, às vezes até aumenta a urgência das medidas estruturais acontecerem mais rápido, né? A gente sabe que não é por causa do coronavírus que tem muitos estados aí com situação fiscal difícil, já existia isso antes mesmo, né? Então, isso talvez só pressione mais para que essas coisas aconteçam. Tá certo. Felipe, um dos trabalhos dos bons gestores é fazer um bom gerenciamento de risco, e aí entra um pouco naquela questão de balanceamento de ataque e defesa que você falou um pouco atrás, né? E a gente sabe que a Dália é realmente muito boa nisso. E aí é aquele gerenciamento de 2 tipos de riscos diferentes, no qual você vai ter que incorrer em um deles, que um deles é o risco de se perder dinheiro e o outro é o risco de se perder uma boa oportunidade. Como que vocês se posicionam olhando para frente agora em relação a isso? Pô, a gente precisa se posicionar de uma forma a pegar os retornos que tem daqui para frente, porque a gente acredita que tem boas barganhas no mercado, só que no caso de uma piora muito grande, a gente precisa estar protegido. Como que vocês têm lidado com isso?
Isso, é um eterno debate e nesses momentos ficam bem mais presentes, né? Como eu disse anteriormente, a nossa principal discussão recorrente é preservação de capital, né? Sempre, a gente está sempre pensando, mesmo em momentos que está tudo indo muito bem, que é um momento ótimo para a Bolsa, a gente não está 100% alocado em Bolsa, né? A gente tem outros ativos ali junto que, né, também sobem, podem subir um pouco menos, mas trazem a proteção. E, na verdade, às vezes você só enxerga o valor disso na hora que o negócio desanda um pouco. Mas a gente todo dia pensa sobre preservação de capital, mesmo quando as coisas estão indo bem. E agora a gente está realmente, a gente deu essa encolhida e tem diversas questões e aspectos que a gente vai monitorando para entrar se vai surgir essa oportunidade para frente para a gente poder capturar. Como eu disse, o que a gente está olhando principalmente no momento são os indicadores da melhora da questão da saúde, olhando lá fora bastante, porque, como eu disse, tem essa antecedência ao que a gente acha que vai acontecer aqui, isso ajuda a gente já se posicionar. Então, já tem muita discussão lá nos Estados Unidos hoje, né, já podemos começar a relaxar o lockdown, né, a quarentena a partir de maio. Então, essa discussão já está começando lá. Eu acho que nos próximos dias, semanas, a gente vai ver essa discussão começando por aqui. Então, é isso. Eu só diria que eu acho que talvez a gente tenha esse aspecto de olhar bastante essa questão de proteção sempre, né? Eu sempre falo, a gente carrega posição comprada em dólar desde o começo do fundo, e a gente carrega uma posição comprada em ouro há mais de um ano, né? Então, em momentos como esse, a gente só aproveita para calibrar melhor conforme o risco, a incerteza aumenta. Então, é tentar medir como que essa incerteza está caindo e a confiança aumenta para se posicionar mais para adiante. Tá certo. Essa posição que vocês têm, por exemplo, comprada em dólar ou em ouro, e você também falou que vocês podem fazer algumas operações de renda fixa. Qual que é o racional disso? É algo estrutural? É algo que vocês utilizam para proteção, para a visão que vocês têm do mercado de ações, por exemplo? Você pode falar um pouco mais desses produtos um pouco mais secundários, no fundo, podemos dizer Posso assim? sim. Posso sim. Ele acaba sendo as duas coisas, uma posição estrutural e também ajuda como proteção a posição em ações, né? A gente tem, como eu disse, dois principais, né? O dólar, que é um grande tema que a gente sempre fala e tem desde o começo, e o ouro também. Eu posso falar um pouquinho dos dois. Primeiro do dólar, você pode perceber que a gente teve vários eventos aí ao longo dos últimos anos que, né, a gente viu lá, greve dos caminhoneiros, o dólar disparou, mas passando a greve vai voltar. Não voltou. Teve a eleição vai voltar, não voltou. Teve a reforma da Previdência. Passando a reforma da Previdência, vai voltar, não voltou. Teve a questão, vão ter várias privatizações, a cessão onerosa da Petrobras, vai entrar uma enxurrada de dinheiro, não voltou. Então, agora tem o corona. A gente acha de novo que não vai voltar. Quando a gente vê que teve uma mudança de padrão tão longa e duradoura, a gente para pensar o que está acontecendo, né? Que teve uma mudança de regime, o que está acontecendo, né? E se a gente olhar a questão do dólar, até 2016 a gente via que tinha, né? Quando a bolsa subia, o dólar caía. Quando a bolsa caía, o dólar subia. Mas isso mudou a partir de 2016. E a gente atribui isso muito à mudança de regime econômico, né? Até 2016, a gente tinha uma política fiscal frouxa, ou seja, o governo gastava mais do que arrecadava, gastava demais, e em contrapartida, para poder se financiar, tinha uma política monetária apertada, juros altos, né? Para tomar dinheiro emprestado, se você gasta demais, o juro é mais alto. Com a mudança em 2016, 2017, a gente começou a ver uma guinada nessa política econômica, né? Para uma política mais liberal, que é ao contrário, é uma política fiscal mais apertada, ou seja, um governo que controla mais os gastos,
Então começou-se a falar de reforma da Previdência, tal, reforma trabalhista. E, por outro lado, isso abriu espaço para uma política monetária mais frouxa, reduzir os juros. Então, isso ajudou a trazer os juros para baixo estruturalmente. Outro aspecto muito relevante é que a gente teve a questão do fim do crédito subsidiado, né? Isso é bastante relevante, porque quando tinha muito empréstimo, principalmente dos bancos públicos, chamemos de BNDES principalmente, e a juros subsidiados muito baixo, para você ter uma taxa média na economia, você tinha que cobrar o restante, a taxa Selic, do resto do público, uma taxa muito mais alta do que ela deveria ser para chegar a uma média de juros que se buscava. É a famosa questão da meia entrada, né? Se muitos, na verdade, 40% do crédito era crédito subsidiado a taxas negativas até, né? Então o resto tinha que pagar um preço de entrada mais alto. Com o fim do crédito subsidiado e dos bancos públicos dando menos crédito, isso para a mesma taxa de juros, você pôde trazer a taxa Selic para baixo estruturalmente, né? Então, isso foi um aspecto muito relevante, e até um dos aspectos que muda a maneira do brasileiro ter que fazer sua poupança, que, né, quando você tinha... o brasileiro pensa em reais, né? Então, você tem 3 ativos para investir, em geral. Você tem a taxa Selic, os títulos do governo, que é risco zero. Você tem a bolsa, quando está otimista, e você tinha o dólar, quando você queria se proteger, pessimista. Quando o juros estava 15% ao ano, 1% ao mês, não tem nem o que pensar, né? Você investe tudo em renda fixa, sem risco, ainda mais porque a Selic era artificialmente mais alta do que ela deveria ser, né? Pela razão da meia entrada, o famoso... era quase um bolsa rico, né? Inclusive, muito do fluxo especulativo que vinha de fora para investir no Brasil era para se apropriar disso. Então, quando você elimina essa questão estruturalmente e traz os juros para baixo estruturalmente, então aí você tem que buscar as outras 2 opções para investir. Ou seja, você compra bolsa, você compra dólar. Então, e não necessariamente o dólar, né, o real fraco, o dólar forte, não é necessariamente ruim para a economia, né? A gente pode ver que quando ele está mais fraco, porque os juros estão muito mais baixos, isso quer dizer que as empresas têm acesso a crédito mais barato, você tem a indústria mais competitiva para exportar, né? Um dos grandes problemas da desindustrialização que a gente viu no país nos últimos anos era isso, né? Os juros eram altíssimos, elas não conseguiam se financiar para investir, e a moeda local era muito valorizada, e isso tirava competitividade para exportar. Então, tem a questão do agronegócio também, com esse câmbio ajuda na exportação, então não é necessariamente ruim para a economia o dólar mais forte, quando ele vem por uma razão benigna, digamos assim, dos juros mais baixos. Então é isso, com esse juros a gente muda a maneira do brasileiro fazer sua poupança. Ainda tem hoje, se não me engano, algo como 6 trilhões de reais na renda fixa. Então, isso vai migrar para outros investimentos, né? Não só bolsa, como outros investimentos para conseguir retornos melhores. Então, isso é mais ou menos aí a visão geral do dólar. Tem também estruturalmente a questão que a gente acha que a economia dos Estados Unidos, como eu mencionei, vai continuar forte, vai sair dessa crise mais forte do que antes, essa dominância americana que a gente vê vai continuar. Então, isso é um aspecto que a gente começou a discutir até nas nossas cartas mensais. Quem tiver interesse de olhar, a gente discutiu um pouquinho uns 2 meses atrás, e a gente vai continuar falando sobre isso mais adiante, porque a gente acha um tema bastante relevante aí para os próximos meses e anos. O outro aspecto era o ouro, né, que a gente discutiu. O ouro tem algumas razões, né? A primeira é assim, a gente escuta bastante falar no resto do mundo aí dessa questão de juro zero, juro negativo, juro zero, né? Em alguns países, os Estados Unidos acabou de descer o juro para zero, lá na Europa tem países com juro negativo.
o ouro em si não tem rentabilidade nenhuma, né? Não tem mais... Em termos relativos, o ouro que dá zero contra o título de governo, de dívida de governo que dá negativo, o ouro fica mais interessante, né? Então, não é necessariamente que o ouro melhorou, é porque os outros estão piorando muito, no relativo melhora. O outro, a gente tinha uma certa preocupação em relação à eleição americana esse ano, né, no quarto trimestre, dependendo de quem fosse o candidato democrata a concorrer, se fosse alguém mais radical, podia causar mais incerteza em relação a essa questão fiscal americana, e aí é uma questão de preocupação de inflacionária mais adiante, aí sim, e isso seria uma proteção em relação a isso. E outra questão, acho que é uma questão de posicionamento, pelo que a gente acompanha aqui, muitos fundos lá fora, fundos de pensão, né, tem muito pouco alocação a ouro, então qualquer aumentozinho que eles façam em alocação é boçal na relação da demanda. Acho que era alguma coisa assim, eu não sei os números de cabeça, mas se olhar a alocação total dos fundos de pensão hoje em ouro americana, se eles, que é 0, menos de 1%, 0, alguma coisa, se eles dobrarem a alocação, a quantidade em dinheiro daria para comprar todos os ETFs e todas as mineradoras de ouro do mundo hoje na bolsa. Então acho que será bastante forte por isso ao longo do tempo. É sempre bom ter aí um equilíbrio e diferentes possibilidades para a carteira. Legal. Inclusive, recomendo as cartas mensais da Dália, tá, pessoal? São sempre muito claras, com uma linguagem bem legal de se entender. Felipe, eu diria, você já mencionou, né, no Instagram, no Dália Capital, a gente publica uns vídeos lá, respondendo perguntas que as pessoas nos mandam. E também essa carta é mensal, só tem 2 páginas, é rapidinha de ler, a gente tenta sempre falar sobre o que a gente está pensando para frente. Quem quiser se cadastrar lá no site com um e-mail para receber, a gente só manda a carta, não manda mais nada. Então, acho que vale a pena. Legal. Felipe, dado o foco da Dália em gerar valor aos seus cotistas através da posição estrutural em ações, como que vocês estão se certificando de que vocês estão escolhendo nessa crise as melhores empresas que vocês poderiam fazer realmente? Porque, assim, se uma crise ela nos traz diversas barganhas, ela também mostra pra gente quem estava nadando pelado, né? Como diria o Warren Buffett. De que forma que vocês estão garantindo, fazendo o dever de casa, de que vocês estão realmente comprando as melhores empresas disponíveis hoje? Tá. Bom, isso ali na nossa equipe de gestão, a time de análise no seu dia a dia é o que a gente faz aí há 20 anos, né? Cada um no seu setor específico, acompanha o dia a dia das empresas, né? Então tem esse acompanhamento recorrente digamos assim, da questão micro, né, das empresas, como estão sendo geridas, como está o balanço, como está crescendo ou não as oportunidades. E a gente sempre tenta lá casar isso muito com a nossa visão macro para o fundo, que começa muito com essa visão macro global, porque a gente tem uma visão lá na casa de que o que acontece no resto do mundo macro tem muita influência no que acontece aqui no Brasil. Eu acho que mais influência do que as pessoas geralmente atribuem. Então, principalmente Estados Unidos, China, esse tipo de coisa. Tudo começa de lá e a gente tenta casar o momento macro positivo com a questão microeconômica das empresas, né, o específico de cada empresa. Aí depende do momento, né, a gente vê se é um momento de... como eu disse, nesse momento a gente está focando, a gente reduziu a exposição àquelas empresas que tinham mais risco na nossa visão, que era endividamento alto, maior endividamento em moeda em dólar, né? Que o tamanho da dívida em dólar aumenta, se você só tem receita em reais, isso é um problema. E também aquelas que são bem geridas, balanço fora, esse tipo de coisa.
E a gente evitou aquelas que têm maior exposição dos impactos da quarentena e, como sei lá, empresas talvez aéreas, empresas de shopping, porque os shoppings fecharam, esse tipo de coisa. Porém, a gente tem que acompanhar também o que está acontecendo com o preço das empresas, né? Porque parte disso acaba. Essas empresas que sofrem mais também foram mais penalizadas no preço na bolsa, né? Então é isso que a gente tenta medir, quando que a gente verá as melhoras e quanto já foi precificado e tentar ver esse relativo. Nesse momento a gente está focando mais nessa. A gente acha que a gente está no momento que saindo dessa crise de saúde, você tem um mundo com juros baixíssimos, juros zero em quase o mundo inteiro. Aqui, a gente acha que os juros aqui vai para 3%, lá fora está zero. Está inundado de liquidez, né? Tem muito estímulo fiscal lá fora, muitos governos gastando, recomprando, bancos centrais recomprando títulos, então essa liquidez está enorme. E a gente acha que o posicionamento em geral de investidores está leve nos ativos. Então, a gente acha que passando para cima. Eu acho que, na verdade, a maré vai subir e vai levantar tudo. A gente prefere, nesse momento, escolher aquelas empresas que a gente tem maior confiança na gestão, nos balanços fortes, aquelas que a gente acha que serão campeãs, são as líderes dos seus segmentos e serão mais ganhadoras ainda, que podem usar a oportunidade para consolidar. Então, no momento a gente não tem inventado muita moda, não. A gente tem focado mais nessas que a gente, nessas campeãs mesmo. E de novo, a gente também, a gente não é muito de concentrar nossas apostas muito numa empresa só, num setor só, né? Quando eu digo a gente compra, a gente está comprando um pouquinho de cada uma. Digamos, uma posição grande no fundo seria numa empresa, assim, grande, seria 8% do fundo numa posição, mas para ter 8% no fundo tem que ser uma posição que a gente tenha altíssima convicção e consenso do time de gestão, que por si só já faz a gente se questionar, porque se todo mundo concorda, talvez a gente esteja, né, é perigoso todo mundo concordar, né, porque a gente pode não estar vendo alguma coisa. Foram raríssimas as oportunidades, acho que não teve nenhuma vez que a gente chegou a ter uma posição de 8% desde que a gente começou o fundo. Então a gente tem posições assim de 3%, 5% ali, bem diversificado. A gente não tenta cravar aquele cavalo que vai ganhar. A gente tenta pegar essa tendência, quais são todas ali que estão indo bem e vão subir. Então hoje a nossa cabeça tem sido mais essa. Quando as coisas ficam mais estáveis, e aí o macro está tranquilo, e aí você pode ficar focando mais, quem está ganhando mais market share em relação a outra, aí pode ter alguma coisa a mais de você escolher uma empresa ou outra dentro do setor, de acordo com do que a gente gosta. Tá, legal. Felipe, a gente já está chegando aqui no final do nosso bate-papo, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso investidor, para quem está nos assistindo, em relação a essa crise, a esses tempos que a gente está vivendo agora e também linkando isso com o mercado financeiro. Sim, bom, essas crises, como eu disse, esses imponderáveis acontecem, né? Todo ano tem algum. A magnitude varia, né? Mas é um evento que tem começo, meio e fim. Então, eu acho que tem que ter essa calma para olhar, ver, acompanhar o que está acontecendo e se posicionar para quando as coisas melhorarem para adiante. Tem algumas lições também que eu acho que assim, tanto para o fundo como pessoa física, eu acho que são válidas, né? Eu acho que esses momentos destacam o valor de ter uma carteira diversificada, né? Para você não concentrar muito risco numa coisa só, que pode sofrer muito num certo momento. E lógico, ter essa carteira diversificada e alocada com um nível de risco adequado ao perfil e ao horizonte de cada investidor, né? Porque cada um tem um certo perfil, tem um certo estômago para quanto aguenta de volatilidade. O melhor fundo é aquele que você aguenta a volatilidade, né? Nem todos são feitos iguais para todos os investidores, né? Então cada um tem que, acho que, usar essa oportunidade para investigar, analisar onde que se adequa mais ao seu perfil de risco e ao horizonte de investimento que está buscando. Lembrando que investir é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Então, é um processo
que você tem que estar sempre ali acompanhando, então você nunca vai acertar necessariamente o pior momento e o maior momento para tomar as decisões, então tem que sempre ter. E por último, acho que também é importante, esse momento mostra a importância de ter uma flexibilidade, uma reserva, né? Não só aquela nossa reserva de emergência para o nosso dia a dia, mas eu chamaria de uma reserva de oportunidade, né? Se você está 100% alocado em tudo, no momento que talvez, sei lá, né, a bolsa caiu demais, como a gente viu, você pode usar esse momento, se tiver um recurso ali disponível, para aproveitar essa oportunidade. Então, é muito importante também olhar esse tipo de estratégia. Então, eu acho que isso é um pequeno apanhado aí, eu acho que de algumas lições que a gente tirou desse momento turbulento. Legal. O controle de risco, acima de tudo, é muito importante, né? A história só conta o que Com foi, certeza. não que poderia ter sido. Exato. Mas, Felipe, eu queria então novamente te agradecer por ter dedicado esse tempo aqui para falar com a gente. Foi um bate-papo muito legal. Com certeza os clientes da Dália que investem aqui junto com a Blue Trade estão muito satisfeitos com isso e estão muito satisfeitos também com o retorno do fundo desde que começaram a investir. Então, obrigadão pela sua disponibilidade. Eu queria convidar o pessoal novamente a seguir o Instagram da Blue Trade e da Dália. A gente vai ter diversos conteúdos sendo postados aí ao longo dessa crise. Vamos aproveitar esse tempo de quarentena para a gente ficar cada vez mais próximo, adquirir cada vez mais conhecimento, tá certo? Felipe, brigadão e muito obrigado também para quem nos assistiu aqui hoje. Obrigado, boa noite.